Ele está habitando, ou ele é só um visitante? Vem, Senhor, visita a casa. Não, não é visita a casa não, é mora na casa. Pode morar em mim. Somos morada do Altíssimo, amém, irmãos? Ele morando, ele pode então andar pela casa. Irmão, ele fica à vontade, pega as chaves e tem controle, tem domínio. E aí eu olho e falo, eu não estou entendendo esse negócio de alfa e ômega. A primeira coisa que ele vai falar, compra um dicionário teológico. Mas se você não entender, eu vou te ajudar. Mas ele vai começar a conversar contigo. E hoje é tão fácil, irmãos. Aí eu leio aqui, eu sou o alfa e o ômega. O que é alfa e ômega? Aí eu pego um celular, paro de ver TikTok e boto. O que é alfa e ômega? São letras do alfabeto grego. É a primeira e a última. Ah, então Jesus está falando que ele é o primeiro e o último. Então eu posso colocar alguma coisa no meio? Não, não, não. Você não entendeu, ele é o alfabeto inteiro. Ou ele é tudo na sua vida, ou ele não é nada. Amém, irmãos? Sim ou não? Um versículo que eu li, uma pequena pesquisa, já cresci, irmãos. Mas eu não entendo, pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Vê aí a tua situação com o Espírito Santo. E aí, em relação à leitura, ó, os que não leem, os que leem não entendem, mas tem uns que leem e se deleitam. Irmãos, é deleitoso a palavra de Deus. É gostoso, é maravilhoso quando você começa a ler. Não é cultura do brasileiro leitura. Mas isso, irmãos, a gente também pode mudar. Sabe por quê? Porque quando a gente vai fazer um concurso, irmã, a gente lê um montão de coisa, apostila que a gente compra para passar, e a gente tem que ler na marra. Ah, mas tem que ler só para fazer prova. Depois eu não leio mais. Mas tem que ler, não tem? E o cristão, para passar na prova da vida, também tem que ler a Bíblia. Tem que ler a palavra de Deus. Aí ele disse o seguinte: bem-aventurados são os que leem, mas também são aqueles que ouvem. Ah, pastor, agora eu gostei dessa, que aí eu estou no meio. Só que, irmãos, existem dois grupos distintos em relação àqueles que ouvem a palavra de Deus, mas ouvem sem interesse nenhum e têm uma vida de estagnação espiritual terrível. Você está aqui em 2023 que nós estamos, né? Já estou do outro ano já. Estamos em 2023, ele te conhece hoje, de um jeito. Ele volta daqui a 10 anos, e você está do mesmo jeito, sentando no mesmo lugar, falando a mesma coisa, não sabendo nada de Bíblia. Por quê? Porque ouve, desinteressado, está assim, muda uma vírgula. Já o segundo grupo, você já sabe, são os que ouvem interessadamente, e por isso crescem na fé. Cada palavra que vem, ele recebe e ele fica saltitante, ele fica deleitoso em saber, irmãos, olha, sou eu, figura humana, que estou aqui lhe falando a palavra de Deus, mas é o próprio Deus que está me usando como instrumento para falar a palavra dele para você, irmãos. Esquece que sou eu, amanhã vai ser outro pregador e depois outro pregador, é Deus falando contigo. Olha que bênção, irmãos. E quando não tem culto e ninguém fala comigo, não, você pega a sua Bíblia, entra no seu quarto, faz uma oração, leia a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer. É desse jeito, é simples assim, pastor? É simples. Um irmão chegou e falou assim: poxa, eu conheço você há mais de 15 anos, ele me conhece há mais de 15, na fé eu tenho mais tempo, graças a Deus. Ele falou: esse tempo todo você na igreja, firme, qual que é o segredo? Porque eu já tentei ir e não fiquei. Eu falei: eu faço a mesma coisa sempre, porque existe uma coisa santa dentro do evangelho que as pessoas estão tentando fugir hoje. É uma rotina de disciplina espiritual. Vim para a igreja, estar com os meus irmãos em comunhão, participar das atividades, ler a Bíblia, fazer uma oração, cantar louvores, chorar, se alegrar, comer um churrasco quando tem uma carne aí, né? A picanha está aí, né? A picanha. Que a felicidade vai te alcançar. Quando você começar a ouvir interessadamente, você vai ver que isso vai trazer felicidade para você. Mas quando você ler e ouvir e aprender a guardar esta palavra, aí você vai chegar no ápice da felicidade. Só tem um porém, irmãos. Guardar aqui tem dois sentidos. E qual é o primeiro? O primeiro sentido de guardar, quando fala em alguns textos na Bíblia guardar, está falando sobre esconder. E nesse sentido, o Salmo de número 119, no versículo de número 11, nos diz o quê? A tua palavra escondi. Eu estou cantando a música para você lembrar. É porque escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti.
Isso é vida de felicidade. Mas por que, pastor? Vai ter gincana na igreja de quem sabe mais versículo? Não. É porque esses versículos é o que o Espírito Santo vai te fazer lembrar naquele momento que você não souber o que fazer. Sabia, irmãos, que eu já resolvi muitos problemas na minha vida só com versículos da palavra de Deus? Leia a Bíblia e faça uma oração. É o resumo, irmãos. Eu já venci muito gigante por aí, só com oração. A sua casa sobre a areia, correram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa não resistiu e caiu, porque não tinha alicerce profundo. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e colocam em prática, esse é prudente, esse está construindo a sua casa sobre a rocha. Bateram os rios, correram os ventos, correram os rios, bateram os ventos, e a casa não caiu, porque estava firme com o alicerce na rocha. E todos ficaram admirados com a doutrina de Jesus. Por quê? Coisa simples, mas coisa que é verdade. Eu estou ouvindo aqui essa palavra, e quando acabar este culto, de tudo que eu já falei, o que é que você vai colocar em prática? 1%, 2%, 30%, 100%? O que você colocar em prática vai determinar a tua colheita espiritual, vai determinar o teu crescimento. Eu venho no culto e volto, não acontece nada. O quanto da palavra que você ouve, você coloca em prática? Aí qualquer vento está te derrubando, qualquer vento está te tirando da igreja, qualquer rio que corre, aí passou um rio, não é nem rio mais, é um val do Jaboque, é um riacho, águas rasas, está tirando a gente do foco. Por quê? Porque eu estou ouvindo, mas eu não coloco em prática. Pastor, é muito difícil. Não é difícil não, irmãos. É uma determinação que a gente tem que colocar no nosso coração. A palavra de Deus, ela é comparada a muitas coisas, tem muitos símbolos que representam esta palavra. Lá em Jeremias 23, 29, vai dizer que ela é como duas coisas, como fogo e como martelo. Fogo serve para quê, irmãos? Para quê? Fala comigo. Fogo serve para quê? Para queimar, irmãos. Quando você ouve essa palavra, não é para você ficar assim, que mensagem bonita que o pastor falou, aleluia. Não, é para você se sentir queimado aí, queimar essas imperfeições, essas impurezas, esses pensamentos malucos que está agarrado aí na sua mente, que esse sentimento que está no teu coração, a palavra vai entrando e vai queimando, irmãos. E como martelo, só ela pode despedaçar esse coração de rocha que ficou aí, essa cabeça dura que você tem, que não entende mais nada do que Deus fala contigo. Nós vamos ver ainda aqui, lá em Provérbios 30, no versículo 5, a palavra de Deus é comparada ao quê? A um escudo. Escudo serve para quê, irmãos? Para proteger. Aí tem um montão de crente desprotegido. Por quê? Porque não sabe nada de palavra, não sabe nada da Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. O que é? Um feriado que tem na cidade? Não é da Bíblia, irmão. Está falando da Bíblia, da palavra de Deus. Ela pode te proteger. Em Efésios 6, 17, Paulo comparou ela a uma espada. A uma espada, irmãos, que lá em Hebreus 4,12 vai dizer que é tão afiada, os dois cortes, tanto de um lado como o outro, que ela penetra profundamente, ela vai onde o psicólogo não chega, o terapeuta não chega, onde o psiquiatra não chega, onde o remédio não chega, o Espírito Santo consegue chegar por causa da palavra, irmãos. E eu não quero nada com a palavra, eu não quero ler a palavra, eu não quero ouvir interessadamente a palavra. Não, irmãos, a palavra é fogo, é martelo, é escudo, a palavra é espada. Imagina, se você está cheio da palavra, você tem escudo e você tem um martelo de Thor aqui, Você pega o martelo também e dá na cabeça do diabo, irmão. Solta a sua luminosidade e imediatamente o que acontece? A escuridão vai embora. Eu estou em trevas, eu não estou conseguindo enxergar nada, pastor, não sei o que fazer da minha vida. Acho que eu já sei, vou me matar. A única solução que eu estou vendo, não vê nada, só vê que vai se matar. Acende a luz, olha para a palavra, vê se ela está mandando você se matar. Essa palavra, ela gera vida e não morte. Foi por isso que Jesus falou naquele discurso duro que ele disse: e vocês também não querem ir com esse povo todo, não? Aí Pedro fala: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde que eu vou, Deus? Jesus, faz isso comigo não. Quando você fala, vida entra no meu corpo, eu vou sendo fortalecido, eu vou sendo curado, eu vou sendo restaurado, eu vou sendo renovado, minha mente, ela muda. Eu estava com uns pensamentos doidos, e aí minha mente vai se organizando por causa da tua palavra, que produz vida. Um dos símbolos da palavra ainda é o espelho. Irmãos, espelho, sabe por quê? Quando a gente lê, a gente olha no espelho, o que a gente vê? O que a gente vê? Quando a gente olha no espelho, a gente vê a gente como a gente é.
Se eu ficar falando assim, como é que eu tô? Aí eu vou ter que depender da opinião, do olhar da outra pessoa. Ah, você tá bonitinho, eu tô todo feio, né? Aí, o cabelo tá bonitinho, se ajeitar aqui, né? Teu óculos tá velho, mas tá bom, você comprar outro. Mas quando eu olho no espelho, ninguém precisa me falar, não, eu vou ver. Eu vou ver se é verdade, aquelas falácias que me falaram, que eu sou mais que vencedor, eu sou todo poderoso, eu sou o ponto fraco de Deus. Ah, Deus, ele quase se humilha para que eu possa ser o filho dele. Deus não está desesperado com isso não, irmão. Quando eu olho a palavra e começo a ler, eu vou, rapaz, não pode fazer isso não? Eu fazia. Aliás, eu faço. Aí para de ler, né? Não é para continuar. A palavra de Deus, em Efésios 5:26, fala que ela nos lava como água. E água é vida, irmãos, mais uma vez. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 4, que Jesus, quando foi para o deserto, ele ficou lá 40 dias e 40 noites. E depois ele teve o quê? Teve fome. Tá? Ele teve fome. Quem aparece lá, irmãos? Quem foi o companheiro de Jesus no deserto? O companheiro não. O adversário, né? O companheiro foi o Espírito Santo. O adversário que apareceu lá foi o capiroto. E a primeira coisa que ele falou foi: você não está com fome? Dá a ordem dessas pedras aí, para que se tornem pães. Aí Jesus vem e fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Irmãos, a palavra é alimento. Tem crente desnutrido, tem crente raquítico, está doente espiritual, porque falta-lhe palavra, falta uma vida de disciplina espiritual. Leia a Bíblia e faça uma oração. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual ele se chamava era a Palavra de Deus. O próprio João, que escreveu o Apocalipse, ele havia escrito o seu evangelho, e o primeiro capítulo do seu evangelho, no João 1, no versículo 1, ele já tinha falado sobre isso. No princípio, ele, Jesus, era o verbo, a palavra. Jesus era a palavra de vida que estava na boca de Deus.